Boa noite, graça e paz. Neto, me diga uma coisa, quando que vocês escolheram o repertório de hoje? Semana passada. Essa música Paz no Vale, vocês escolheram semana passada já. Porque hoje o sermão é sobre vale. Rapaz, até me arrepiei ali. Louvado seja Deus. Você veja como Deus... Isso é muito legal, né? Na hora que eu sentei lá para preparar o sermão, eu nem sabia, e Deus falou, ó, não é que Deus, eis que te digo, Ricardo, mas ele vai... Não, esse texto não, esse aqui... Ele estava dirigindo tudo, né? Louvado seja Deus. Queridos, então, Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23, primeiro verso 1 até o verso... Eu vou ler todo o Salmo 23, mas vou focar evidentemente no verso 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Pai querido, obrigado pela noite de hoje, por tudo aquilo que já fizemos, pelas orações, pelo culto que estamos prestando ao Senhor. E agora, nesse momento, a Tua palavra é aberta, lida mais uma vez, mas de forma especial para que o Senhor fale conosco. Então, esse de fato é o nosso desejo, que o Senhor fale conosco. Ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, a Bíblia é cheia, repleta de montes e vales. Muito, evidentemente, pelo lugar, pela região onde a Bíblia, ou as histórias bíblicas aconteceram. Se você já teve a oportunidade de ir a Israel, a Terra Santa, ou a região lá do Oriente Médio, você, em especial Israel, você perceberá que a região ela é cheia de acidentes geológicos, né? Ela tem muitas montanhas e por isso eu encontro disso os vales. Os vales, na palavra do Senhor, eles são o encontro, ou são os lugares onde os exércitos se encontravam para lutar. Os montes serviam de locais de segurança. Então, um exército de um lado, outro exército de outro, se observavam, às vezes até muito distante, e o encontro das batalhas acontecia nos vales. Esses vales não eram buracos, esses vales, muitos deles se transformavam em planícies muito grandes, pela sedimentação até dos montes, e ali nesses locais mais planos, as batalhas aconteciam. E era justamente nos vales onde havia água. Afinal de contas, a pouca água que existe, escorre pelas montanhas, pelos morros, e nos vales, nessa região de depressão, ela se encontra, e aí por isso há árvores, há uma vegetação um pouco mais densa. É evidente que a região tem pouca vegetação densa, mas a vegetação mais densa, ela se encontra nos vales. É por isso, então, que quando os vales aparecem na palavra do Senhor, eles são, na maior parte das vezes, não todas, mas na maior parte das vezes, sinônimo de luta, sinônimo de lugar de batalha, de encontro, de situação difícil. Não só porque eram escuros, muitas vezes, por causa dessa vegetação um pouco mais densa, mas principalmente pelo encontro dos exércitos e de onde a guerra existia. É por isso então que o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra dessas árvores, desse lugar onde eu enxergo pouco, e da morte, onde há guerra, onde eu posso inclusive ser assaltado,
ainda que eu ande por esse vale, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. É por isso que, por exemplo, o homem de Deus em Reis, em 1 Reis, o homem de Deus diz ao rei Acabe com todas as suas dificuldades de seguir a Deus, mas naquele momento o homem de Deus diz ao rei Acabe que não se preocupasse, porque o Senhor não era Senhor de vales, era Senhor de montes. O Senhor não era o Senhor do perigo, o Senhor da ameaça, o Senhor da incerteza, era o Senhor do poder, da segurança. Sobre os montes ele habitava, e então assim o povo poderia ficar tranquilo. E a vida, portanto, assim como os escritores bíblicos muito bem se utilizaram dessas características físicas, geográficas, para traduzir, ilustrar o comportamento humano, mas também as vicissitudes da vida, a nossa vida também pode ser ilustrada por essa analogia. A nossa vida possui montes, a nossa vida possui momentos de alegria, de segurança, mas ela também possui muitos vales. Ela também possui muitos momentos de incerteza, de guerra, de luta, e que nos amedrontam, como o salmista ilustra aqui no Salmo 23. E essas situações da vida, elas são celebradas, são lembradas pela palavra de Deus, os montes, né? As alegrias da vida. Deus gosta que nós nos lembremos disso. Ele cria até memoriais para isso, as grandes festas, a saída do povo do Egito para a terra prometida, se transformando na Páscoa, a pedra erigida por Samuel, chamando aquele lugar de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então esses lugares de alegria e de vitória, eles são celebrados, são incentivados à lembrança na palavra de Deus, porque eles nos trazem o que? Já diz o profeta Jeremias, nos trazem esperança. Mas os vales também podem ser não celebrados, mas lembrados, como uma forma de trazer a nós a esperança por lembrar o que Deus já fez em nossas vidas. Lembrar de como Ele nos tirou desses vales, nos tirou dos momentos de insegurança e de tristeza, porque Ele não é Deus dos vales, Ele é Deus dos montes. Ele nos tira dos vales e nos leva para os montes. A minha vida, e eu não profetizo aqui maldição, mas a minha vida e a sua vida, ela, se não ainda, duvido, passou por algum vale, passará, porque é uma forma de Deus moldar o nosso caráter, nos fazer mais fortes, exercitar a nossa fé. Então a questão é o que fazer, como agir nesses momentos. Os vales são democráticos, são surpreendentes na maior parte das vezes, mas eles são democráticos, porque o sol, ele está sobre justos e injustos. A chuva, as benesses, as bênçãos da vida recaem sobre justos e injustos, mas os vales, as dificuldades também, elas acontecem na vida de justos e de injustos. Todos nós já ouviu alguma vez na vida a caricata frase: por que comigo? O que é que eu fiz? Essa semana em especial eu escutei essa frase de uma colega minha, muito querida, que perdeu seu marido com 50 anos de idade, o filho dela tem 14 anos, e ela perdeu seu marido para um câncer fulminante, muito rápido. Em 3 meses tudo aconteceu, do diagnóstico à morte. E ela então, evidente, sabe que eu sou pastor, me chamou para conversar. Ela falou: Ricardo, o que eu fiz? O que eu fiz? E é uma afirmação, um pensamento justo, não correto, mas justo. A gente pode pensar isso. Por quê? Por que, Deus? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Né? Aí o próximo passo agora é rejeitar esse pensamento. O próximo passo é lembrar de, por exemplo, quando os discípulos perguntam a Jesus quem é que pecou para que aquele garoto nascesse cego. Bom, ninguém pecou, não adianta procurar na genealogia do garoto, na história da vida dele, dos seus parentes, quem é que fez alguma coisa errada para que aquele menino então merecesse o mal, merecesse o castigo. Não,
Isso não existe. Aquilo aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Então, os vales da vida, eles são surpreendentes, mas eles são democráticos. Eles acontecem na vida de todos. E a grande questão não é perguntar por que comigo, mas entender de que forma isso, e talvez nós nunca entendamos, né? Na maior parte das vezes nós nunca entenderemos, de que forma isso glorificará a Deus. O que é um paradoxo incrível. Como é que alguma coisa na minha vida que me fez tão mal pode glorificar a Deus? É porque nada é para você, é tudo para Deus. Todos os projetos, tudo o que aconteceu na sua vida sempre foi por Ele e para Ele, para a manifestação do poder dEle, para a honra e glória dEle. Não é? É que nós pessoalizamos o plano de Deus, trazendo para nós a responsabilidade do que Ele, antes de nós nascermos, já planejou, já escreveu na palma das mãos dEle, como também diz o salmista no Salmo 139. Há alguns textos que nos trazem essa verdade de forma muito incrível, como por exemplo Isaías 55, verso 8 e 9. Diz o Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não vai entender. Há coisas ocultas que pertencem somente a Deus. A morte daquele seu parente, a morte daquela pessoa tão querida, que de vez em quando você pergunta, por que é que tinha que ter acontecido? Talvez você nunca tenha essa resposta. Você nunca saberá o porquê. Você tem que entender o para quê. Para louvor, honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio desse fato cumpriu o seu plano. Por mais difícil que seja dizer isso, porque é difícil, por mais difícil que seja sair da nossa boca, que aquilo que me fez tão mal é para o bem. Isso é fé, isso é maturidade espiritual, e é diante disso, nessas situações, são nesses vales que nós precisamos dizer: louvado seja o seu nome, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, louvado seja o seu nome. É muito difícil, mas isso é fé, isso é maturidade. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, poderia parar por aqui, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Quem conheceu a mente? Jamais nenhum de nós. Então não acredite na interpretação de alguém não bíblica, né, ou não extraída de um verso bíblico, de uma boa exegese, quando alguém te diz: eu sei o porquê, tentando buscar lá atrás e lá na frente a razão daquele fato. Não. Entregue para o Senhor e diga: Senhor, eu não sei porquê, mas eu sei para quê, para a honra e glória do seu nome. Tem um teólogo puritano chamado John Flavel, enfim, ele diz o seguinte, olha que interessante, ele diz assim: quando chegarmos ao céu, veremos não apenas que é um lugar lindo, mas também veremos a beleza do caminho pelo qual viemos. Vou ler de novo essa frase. Quando chegarmos ao céu, veremos não apenas que é um lugar lindo, mas também veremos a beleza do caminho pelo qual viemos. É como ver as diferentes partes de um relógio. Primeiro nós vemos todas as peças separadas, e a seguir o relógio montado, onde cada parte funciona juntamente com todas as outras. Quão belo será ver de uma só vez todo o plano da providência e a razão exata para cada ato de Deus. Quão belo será ver de uma só vez todo o plano da providência e a razão exata para cada ato de Deus. Deus, agora eu entendi. Foi difícil, muito duro. Eu não faria assim, Senhor. Mas agora eu entendi. Tudo fez sentido. Tudo sempre fez sentido. A minha mente, a minha capacidade de interpretar é que não acompanhou o seu raciocínio, Senhor, que é santo e é perfeito. Mas aquele momento difícil da minha vida, que eu chorei tanto,
sempre fez sentido. Muito obrigado, Senhor. É inevitável, quando falamos sobre isso, buscar as palavras de Tiago no capítulo 1. Quando ele diz que as provações da nossa vida fazem o quê? Elas exercitam e fazem crescer a nossa fé. Isso é verdade. Bom, o que fazer durante a passagem pelos vales? Pelo vale escuro, pelo vale da sombra e da morte? Bom, primeiro, o próprio texto diz, recusar o medo. Eu não temerei. Mas não é um botão que você aperta e diz assim, a partir desse momento eu não vou mais temer. Não é muito comum no nosso seio familiar, no nosso dia a dia, alguém nos dizer, não sinta isso. Não pense assim. Mas como é que faz? Onde que eu aperto para não sentir isso? Para eu não agir assim? Né? É mais forte do que eu, vem de dentro. Quando eu percebo, eu já estou ansioso. Eu já estou com medo, já estou ligando para quem... A minha esposa é muito assim, não ligue, espere. Daqui a pouco eu já estou ligando. Né? Então, como é que faz para não temas? É o que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Quando ele está prestes a ser assunto aos céus, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Ou seja, está difícil, a situação é complicada, mas não deixa isso virar uma bagunça dentro do seu coração, calma. Enfim, algumas situações nos ajudam, ou algumas dicas nos ajudam a fugir desse medo. Bom, primeiro, focalize no poder de Deus. Essa frase, ela é bem dita, e ela é assim até bem popular, mas ela é muito verdadeira. Não focalize no problema, focalize no Deus que você tem. Foi exatamente isso que Davi fez em um vale, o vale de Elá. Alguém lembra o que acontece no vale de Elá? Quando um homem, um filisteu, 2 vezes por dia se levantava e ia à frente do povo de Israel e afrontava o Deus dos judeus. Então Davi, quando fica sabendo disso, ele vai no poder de Deus. Ele é questionado por Saul, ele é questionado pelos seus irmãos. O que é que você está fazendo aqui? Você não é capaz de vencer. Nem a armadura que Saul empresta serve nele, mas ele diz que vai no poder de Deus. Ele não olha para Golias, ele olha para o tamanho do Deus que ele tinha, que já tinha o ajudado a vencer animais selvagens, e ele agora tinha certeza que seria capaz de vencer aquele gigante. Quanta coisa Deus já fez na sua vida, isso lhe ajuda. Quando você passa por situações difíceis, você precisa entender as situações. Deus, o Senhor é muito grande, o Senhor já fez coisas incríveis. Isso que aconteceu agora aqui, né? A prova de que Deus existe mesmo, de que Deus sonda o seu coração, de que o Espírito Santo de Deus sonda o seu coração. Sabe aquela coisa, aquele dia que você sentiu que Deus falou contigo? É verdade, Ele falou contigo. A gente tem que sentir também. Nossa fé é racional, mas ela é o todo nosso, e nós temos muito sentimento, muita emoção. E aí, aquele dia, Deus falou contigo. É o poder de Deus se manifestando diante de tudo aquilo que ele já fez. Davi sabia o que ele já tinha feito com Deus, venceu um urso. Poxa, eu sei, eu conheço esse Deus que falou comigo. Obrigado, Senhor, porque isso me ajuda a não ter medo. Ainda que eu ande por esse vale, eu vou caminhando nesse escuro. Eu lembro de uma vez, Jesus, eu nem ia falar disso, mas lembrei agora, quando fui subir o Pico Paraná. Fui no horário errado. E eu saí para caminhar umas 3 horas da tarde, eu e o Jorge era um professor de geografia, colega meu, e você sabe que a gente não tinha lanterna. A nossa previsão era de chegar assim, com o sol se pondo, sem lanterna, subindo, chovendo que estava, assim, meio garoando, tudo molhado, foi muito difícil. Mas eu já tinha subido uma vez, e eu sabia que dava, sabe que aquilo me trouxe uma certeza de que eu ia conseguir? Eu tinha vivido aquilo já. Eu não vou dizer que no meio do caminho eu ficava orando, Deus abre, mas aquilo que eu vivi me fez ter certeza de que seria possível. O Jorge também, então, não, agora é aqui, agora é lá, vamos. E é assim na nossa caminhada com Deus. Quando você está nesse vale, nesse escuro, ali era um monte, né? Mas poderia ser um vale.
Obrigado, Deus, já vivi tanto isso, sei como é que é. Ou eu conversei com fulana e ela viveu algo muito parecido comigo, e a fé dela não serve para mim, mas me ajuda a entender como o Senhor é. E eu sei que o Senhor é capaz, eu já vi, já ouvi. Bom, mas lembre também de uma promessa dada pelo Senhor. Quando ele, lá no final de Mateus, capítulo 28, ele vai dizer que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, para você agora essa noite. Eis que estarei convosco todos os dias ele estará convosco. Isaías 43, verso 2, diz assim: quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, eles não te encobrirão. Isso é Bíblia, isso é para Feche seus olhos, querido. Escuta esse versículo, ele é para você. Quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldade, eles não te encobrirão, porque eu estarei com você. Queridos, por fim, lembrem de um momento muito difícil de Jesus Cristo. Se você tiver que dizer assim, um dos momentos mais difíceis de Jesus Cristo, poderíamos elencar alguns aqui. O ápice, evidentemente, foi a cruz, não é? Sofreu muito, como nenhum outro homem que já passou pela terra sofreu. Mas há um momento que antecede essa morte, e esse momento foi num jardim. E esse momento foi de profunda angústia, a ponto dele suar sangue, né? Ele estava profundamente angustiado, perturbado, muitas coisas ruins aconteceram. Ele estava em vias de ser traído, negado. Isso também o machucava profundamente, né? Lembre você que ele ficou praticamente sozinho no final da sua vida, entre aspas aqui, quando ele, só com João e as Marias, passa por aquele momento muito difícil da sua vida. Mas quando ele no jardim, e aqui muitos de nós, evidentemente, podem lembrar de momentos como esse, de profunda angústia, o que ele faz? Ele sai orar. Ele sai orar, algo simples, mas que faz toda a diferença. Verso 32 do Evangelho de Marcos, assim: e Jesus lhes disse, falando aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Amados, dificilmente nós passamos por esses vales sozinhos. É muito fácil encontrar pessoas que passam o mesmo vale conosco. Alguns são sozinhos mesmo, alguns a gente não conta para ninguém. É bom que conte para a esposa, tá? Para que a esposa não seja surpreendida depois por uma situação que está acontecendo e antes ela poderia ter ajudado. Vamos trazer aqui a luz um pouco mais. Já vi situações, graças a Deus ainda não, mas já vi situações em que o homem está afundado em dívida, vivendo uma situação extremamente difícil, e a esposa não sabe. Não sabe que ele tem vergonha, tem medo, não quer trazer ansiedade para a família, e etc. Vamos compartilhar a sua família, a sua carne, a sua outra metade, e vice-versa, né? Já vi esposa, isso pode acontecer com o marido, mas foi o que eu vi, tá? Não, pode acontecer dos dois lados, mas que estava lá com o cartão de crédito estourado, podia ter pedido para o marido ajuda antes, mas não quis fazer isso. Eu acho que é muito pouco transformar o vale em questão financeira só, mas às vezes isso vira uma bola de neve muito difícil, e aí interfere na saúde emocional, interfere em tudo. Bom, o fato é que nós podemos, e infelizmente, passar por esses vales na companhia de outras pessoas. Quando isso acontecer, haja como Jesus. Diga para essa pessoa: sente-se aqui, vamos orar. Sente-se aqui, eu vou ali orar. Sentem-se aqui, permaneçam acordados em oração. Sente-se aqui, calma, vamos conversar, vamos orar. Porque senão, amado, é angústia e dor dentro desse coração e esse vale não passa. Deus é Deus dos montes, Deus não é Deus dos vales. Quando eu digo isso, não quer dizer que Ele não vá até o vale,
e lá Ele te ajude, Ele vai lá também. Mas a Bíblia está querendo dizer que Ele é o Deus de vitória, Ele é o Deus da segurança, Ele é o Deus da boa saída, em nome de Jesus. Eu havia pedido para os cantores e levitas e instrumentistas cantarem a música Rompendo em Fé, mas eu peço desculpas, porque não tem como não cantar novamente o hino a música que foi cantada pelo coral. E que essa palavra, amados, seja a palavra de Deus para as nossas vidas. Ainda que eu ande por esse vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque eu permanecerei em oração. Eu sempre lembrarei do que Deus é capaz de fazer, e eu sei que Ele está comigo. Há uma música do Alceu Valença, e ele não é referencial aqui para nós, mas a música diz assim, nem sei se é dele: a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lentos, trazendo descompasso no coração. A solidão faz isso. Agora Deus essa noite diz para você: eu estarei convosco todos os dias, você não está sozinho, em nome de Jesus. Amém?